né? É preciso saber que é uma pandemia que ela está inserida aí dentro de um contexto histórico específico. Pandemias na história humana acontecem eventualmente a cada momento histórico, né? Então a gripe espanhola não foi a primeira, não seria a última, a Covid também da mesma forma. Então, ao abordar a gripe espanhola, a gente tem que lembrar que ela acontece num contexto aí de início de século XX, num momento extremamente delicado, que é um momento de Primeira Guerra Mundial, finalização ali de Primeira Guerra Mundial. O ano era aproximadamente 17, 18, não se sabe precisamente ali onde e quando ela acontece inicialmente. Vale lembrar que o nome gripe espanhola é uma referência até historicamente equivocada, principalmente pelo fato de que essa gripe não veio da Espanha, né? Assim, a Espanha, como era um país neutro na Primeira Guerra Mundial, era um país onde a imprensa era mais livre, menos controlada pelos estados beligerantes, e naquele sentido a imprensa espanhola é a primeira que noticia o evento da pandemia. Então, por isso o nome gripe espanhola. Mas existem teorias que falam que ela surgiu concomitantemente na China, nos Estados Unidos, enfim, em alguns lugares, mas precisão efetiva nós não temos. Fato é que o ano era 1918, e logo no final da Primeira Guerra Mundial, o mundo vai se espantar com essa epidemia. Epidemia que durou aproximadamente 2 anos e que matou quase que um volume quase 2 vezes maior, talvez 3 vezes maior do que a Primeira Guerra Mundial. Se a gente comparar em termos numéricos, né, a pandemia ela chega a matar em torno de 50 milhões de pessoas. É um número muito mais grave do que o número da Primeira Grande Guerra Mundial. E como que essa pandemia chega ao Brasil? Pois bem, o Brasil naquele momento, e aí cabe ressaltar isso que é bastante interessante, né? O Brasil tinha as suas turbulências internas. Independente da questão da gripe espanhola, o Brasil enfrentava naquele momento situações sanitárias bastante graves. Vale recordar que antes da gripe espanhola, o país teve aí surtos, né, de varíola, por exemplo, que inclusive impactou em um movimento muito conhecido na história brasileira, que é a revolta da vacina. Então, do ponto de vista da saúde pública, nós tínhamos um Brasil naquele momento, é claro, ruralizado, na sua maioria de uma população ainda marginalizada, sem condições sanitárias básicas, né, se compararmos, por exemplo, aos padrões atuais. E efetivamente a gripe ela chega no Brasil através de um navio inglês que aportou em pelo menos 3 portos, né, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, e muito rapidamente ela se alastra, exatamente porque ela encontra uma população que, além de efetivamente não ser conhecedora, né, daquela situação ali, era uma população que estava à margem e, portanto, também à mercê dessa condição daquela pandemia ali. Então, a gripe ela chega no Brasil sorrateiramente, silenciosamente. Num primeiro momento, as pessoas imaginavam que era algo simples, né? Uma gripe como qualquer outra, mas em um prazo muito rápido, coisa de 1 mês, ela vai mostrar os seus sinais de devastação também em territórios brasileiros. E dentro desse cenário, até hoje as pesquisas elas tentam desvendar de onde que veio, né, como que foi erradicado. A erradicação da gripe espanhola no Brasil, ela também não é muito clara, porque efetivamente você tinha naquele momento ali de início do século XX coisas muito parecidas com o que você tem hoje, né? É claro que não é o mesmo contexto, não é exatamente igual, mas você tinha coisas muito parecidas, como por exemplo, uma população que por desconhecimento ou simplesmente por ser motivada por algum tipo de fator ou político interno ou externo, ela não usava os equipamentos de segurança, ela não fazia ali, né, um lockdown efetivo e claro, essa população ela acabou sofrendo com isso. E nesse sentido, assim, a erradicação ela só veio
em função do fato de que o mundo passou a entender aquele cenário, passou a desenvolver naquele momento ali medidas emergenciais de tentativa de controle da pandemia, e essas medidas também chegaram ao Brasil. Agora, do ponto de vista biossistêmico, essa erradicação me parece que ela é estudada até hoje, não se sabe exatamente como que de fato a gripe acabou sendo erradicada. E o Brasil continuou sofrendo com outras tendências, inclusive do ponto de vista de outras epidemias, não pandemias, mas epidemias, a própria varíola foi uma delas, o que mostrava que ao longo da nossa história de século XX, da nossa história republicana, talvez nós não tenhamos, de fato, consolidado elementos fundamentais. Eu chamo, sobretudo do ponto de vista do saneamento básico, e eu chamo a atenção para uma coisa que é muito interessante. A população desconhecedora, ignorante de alguns aspectos, enfim, ela vira uma massa de manobra, inclusive na mão de políticos, né? Aí já começando a estabelecer uma linha conectiva, também naquele momento você tem os negacionistas, também naquele momento você tem aqueles que entendem que o uso da máscara, por exemplo, era um critério de individualidade, cabia a cada um escolher ou não usar. Também naquele momento você tem a disseminação de ideias completamente estapafúrdias, uma delas inclusive da origem à caipirinha, né? Porque acreditava-se que ao misturar o limão, o mel e a cachaça, você tinha ali um medicamento próprio para a gripe. Muita gente acabou, obviamente, falecendo muito em função desses fatores. Então, era um quadro que é possível de ser, né, comparado com os quadros de hoje.